Olá, hermanos, bem-vindos ao Seminário Teológico Talmud. Estamos hoje aqui para mais uma classe de História da Igreja 2. Estamos estudando respeito da Igreja Reformada e hoje dia vamos estudar como ocorreu a reforma em Alemanha. Para levantar fondos para a Basílica de São Pedro, el Papa León X autorizó la venta de las indulgencias. Este es el trasfondo inicial y principal para la reforma que empieza en Alemania. Tomando mucho dinheiro prestado, Alberto de Magdeburgo comprou os arcebispos de Mainz e Magdeburgo e outro obispado e permitiu a venda de las indulgências em la cidade, uns 30 quilômetros de Wittenberg, para pagar a deuda, dando a metade ao Papa. Então, foi hecho um acordo entre el Alberto de Magdeburgo, que era arcebispo desse lugar, e com a venda de las indulgências, ele ia a pagar sua deuda, que havia tomado dinheiro emprestado, e a metade ia ao Papa para a construção da Basílica de São Pedro. Se disse que o vendedor de indulgências, chamado Juan Tetzel, proclamava: "Tão pronto como sua moneda suene em el cofre, el alma de seus amigos ascenderá del purgatório al cielo." Muita gente de Wittenberg, onde vivia Lutero, viajou a Mainz para comprar as indulgências e regressaram, obviamente, buscando a aprovação de seu pastor, um monge agostino chamado Martim Lutero. Como pastor e professor da Universidade de Wittenberg, Lutero começou a falar e escrever em contra de las indulgências. El 31 de outubro de 1517, dice que Lutero clavou em la puerta de la Catedral de Wittenberg sus 95 teses. Eram pontos para debatir. Era um costume da época que quando alguém queria debater um tema, ponia as teses afixadas em la puerta de la catedral e então os interessados em debater compareciam e, obviamente, debatiam o tema. E assim isso Lutero, com as 95 teses, denunciando principalmente la venda de las indulgências. Pero também questionava aspectos do sacerdócio e do papado. Também enviou uma cópia de suas 95 teses ao arcebispo Alberto para informar-lhe acerca de los abusos que sucediam em sua diocese. Se opuso a toda prática e doutrina não apoiada por las escrituras. Então, para compreendermos por que Lutero tomou esta atitude, a história nos conta que Lutero era um monge e, assim como todos os reformadores eram sacerdotes católicos, os pré-reformadores também eram clérigos, sacerdotes, pessoas que faziam parte da Igreja Católica Romana e que conheceram a verdade, a palavra de Deus, e então se rebelaram ou se levantaram em contra, se puseram em contra de los hechos que sucediam em la Igreja. Nenhum de eles pretendia
tinha como objetivo criar uma nova igreja ou sair da igreja. Todos eles desejavam sencillamente que a igreja se volvesse a la doutrina bíblica, que a igreja abandonasse seus erros, deixasse seus erros e volvesse a las verdades bíblicas. Pero esto no sucedió. ¿Por qué? Porque el alto comando de la iglesia estaba de acuerdo con las prácticas que habían en la iglesia y con los errores. Incluso los concilios de la iglesia aprobaron muchos de los errores que pasaron a ser parte de la doctrina de la iglesia católica romana. Entonces, Lutero, que era um monge, tinha um grande problema com respeito a sua salvação. E a história conta muitos hechos, muitas coisas que sucederam a Lutero, e ele lutava muito contra o medo, contra o inferno, etc, etc. E como professor de teologia em la Universidade de Wittenberg, ele começou a ler a Bíblia, obviamente, estudar a Bíblia, porque era professor de teologia. E em uma destas ocasiões, destes estudos, ele se deparou com Romanos capítulo 1, versículo 17, que diz que o justo vivirá por la fé. E este versículo foi o versículo que cambiou a vida de Lutero. Ele então entendeu a verdade, entendeu que não eram os sacrifícios, as obras, as penitências e todas as coisas que se haciam que poderia trazer a justiça de Deus, o perdão de Deus e a salvação hasta o homem. Ele compreendeu que a salvação é por meio de la fé, por la gracia. E então, a partir de então, ele começou a predicar em contra de tudo aquilo que estava em contra da Bíblia, que era a prática da Igreja Católica. Então, por isto que Lutero falou contra as indulgências, denunciando as indulgências e os abusos que sucediam com os sacerdotes em geral e incluso com o Papa. O Papa Leão X le ordenou comparecer em Roma, pero logo permitiu que o cardenal Caetano lo interrogara e lo sentenciara em Alemanha mesmo. Então, a Lutero foi dada a oportunidade de retratar-se, de negar suas afirmações em contra da Igreja e assim ser perdonado. A reunião terminou em um empate e o Papa não dudou forçar a Frederico, que era o rei de Alemanha, a que entregara a Lutero, porque contava com o apoio de este. Lutero debateu com Johann Eck em Leipzig em 1519, usando a Bíblia como a única fonte de autoridade. Depois de muitas de suas ideias foram publicadas em Alemanha, o Papa lo excomulgou por uma bula em el ano 1520, que Lutero chamou la bula execrável del anticristo. E Lutero queimou publicamente a bula papal junto com os cânones da Igreja Romana. E então estava oficialmente e formalmente rompido o laço, o vínculo de Lutero com a Igreja Católica. Em el ano 1521, Lutero foi citado à la dieta de
de Worms. Dieta é uma assembleia, uma reunião, presidida por Carlos V, que lhe havia prometido um salvo-conduto. Le garantizou de que poderia comparecer à assembleia, que ele estaria protegendo sua vida, garantizando sua vida e sua segurança. Le deram a Lutero a oportunidade de renunciar a suas ideias e ele pediu uma noite para pensá-lo bem. Passou grande parte da noite em oração e se apresentou el seguinte dia para entregar sua resposta. Concluiu assim sua resposta. Palavras de Lutero. Puesto que Sua Majestade Imperial e Suas Altezas pedem de mim uma resposta sencilla, clara e precisa, vou a dar-la sem dientes ni cuernos. De este modo, el Papa e los concilios han caído muitas vezes em el error e em muitas contradições consigo mesmos. Por lo tanto, se não me convencem com testemunhos sacados de la Sagrada Escritura, ou com razões evidentes e claras, de maneira que quede-se convencido e minha consciência sujeta a esta palavra de Deus, eu não quero nem puedo retratar nada, por não ser bueno ni digno de um cristiano obrar contra lo que dicta sua consciência. Heme aqui, não puedo fazer outra coisa, que Deus me ajude. Amém. Depois da dieta, Frederico sacou a Lutero e lo protegeu em el castillo de Wartburg durante um ano. Durante esse ano, Lutero tradujo o Novo Testamento ao alemão. Poucos dias depois da dieta, Carlos V firmou a condenação de Lutero, pero por la necesidade de ser apoiado por Frederico, se evitou a realização de la condena. Inspirados por el ejemplo de Lutero, em 1522 e 1523, la baja nobleza se rebelou, pero foram aplastados por los príncipes e perderam lo pouco que tinham. Em 1524, os campesinos também se rebelaram contra os príncipes. Al princípio, Lutero apoiou suas quejas como justas. Luego, quando a rebelião se radicalizou com a instigação de Tomás Müntzer, derramando sangue e saqueando conventos e castilhos, Lutero escreveu duramente contra eles em su Contra las bandas rapaces e assassinas de los campesinos, em 1525. O resultado foi um massacre de uns 100.000 campesinos. Demasiado tarde, Lutero pediu misericórdia para os campesinos. Estes incidentes dañaram seriamente a causa del luteranismo. El nombre protestante viene de una protesta que los príncipes luteranos hicieron contra la dieta de Speyer em 1529, em el qual Carlos V intentou detener la reforma. Então, como eles protestaram contra o que se estava buscando fazer em esta dieta, esta assembleia, foram chamados de protestantes, por isso o nome protestantismo. Aunque Lutero insistiu que seus seguidores se chamavam cristianos, o nome luterano se solidificou. O luteranismo ganhou muitos territórios rapidamente em Alemanha, o resto do Santo Império Romano, Escandinávia e Polônia. E em el ano 1555, em la Dieta de Augsburgo, o catolicismo e o luteranismo foram reconhecidos como religiões legais em Europa. Há que dizer que houve muitos confrontos, muitos conflitos
entre protestantes y católicos. Y las cuestiones envolvidas en los debates no eran simplesmente aspectos religiosos. Muchas veces estaban envolvidos los aspectos políticos y económicos de los países, de los reyes de cada país y también de la propia Iglesia Católica, que no quería perder su dominio y sus ganancias. Entonces, la reforma en verdad no fue solamente una reforma en aspecto religioso. La reforma também produjo mudanças políticas e econômicas em toda a Europa, essencialmente, porque foi aonde sucedeu com mais força. Quais eram os princípios da reforma? Havia 5 princípios que guiavam, que norteavam a reforma, e incluso esses princípios, aún hoje dia, são os princípios reformados que nós outros como cristianos defendemos e proclamamos. O primeiro é sola escritura, que significa que a Bíblia é a única fuente autoritária de la doutrina e de la práctica, ou seja, nossa maior autoridade é a Bíblia. Todo o que necessitamos saber acerca de Deus e de la doutrina está em la Bíblia. O segundo princípio de la reforma é sola gratia. Significa que a salvação é solamente, unicamente por la gracia de Deus. Não viene de nenhuma obra, de nenhum mérito humano, solamente por la gracia de Deus. O terceiro princípio, sola fide, significa que a justificação é solo por meio de la fé em Jesucristo. O quarto princípio, solus Christus, significa que Cristo é o único mediador entre Deus e o homem e a humanidade. E o quinto princípio, soli Dei gloria, deu glória, significa que solo Deus merece la glória. Estes são os 5 pontos, os 5 princípios que moveram, que motivaram, que estabeleceu a reforma para os cristianos, e incluso são esses princípios que hoje dia, como cristianos, também proclamamos. Sola escritura, sola gratia, sola fide, sola Christus e sola glória. Soli deu glória. Então, em linhas generais, assim sucedeu a reforma em Alemanha. Há muitos detalhes, hermanos, importantes, e les animo a que leiam, porque são informações que podem nos ajudar muito a compreender muitas coisas. Algo que é importante ressaltar é que um dos trabalhos mais importantes que os reformadores hicieron foi exatamente a tradução da Bíblia para o idioma de seus países. Assim, Lutero traduziu a Bíblia ao alemão, hubo quienes lo traduziram ao inglês, hubo los que traduziram a outras línguas, ao francês e etc, etc, muitas outras línguas. Então, as pessoas poderiam ler a Bíblia em sua própria língua, em seu próprio idioma, e isto provocou outras coisas. Hubo a necessidade de outras coisas. As pessoas para ler a Bíblia necessitavam aprender a ler. Então, as igrejas reformadas e os reformadores tinham a preocupação de criar escolas para que as pessoas pudessem aprender a ler. E outro grande benefício que a reforma
trouxe a los países, trajo a los países, es que em muitos lugares, para fazer a tradução da Bíblia, hubo a necessidade de estruturar primeiro a gramática daquele país, porque não havia uma gramática da língua estruturada. Então, este foi um grande trabalho da reforma para o mundo. A tradução da Bíblia ao idioma de los pueblos, a estruturação da gramática de muitos pueblos, as escolas para que as pessoas pudieran aprender a ler. Incluso a ideia de las escolas públicas gratuitas depois foi sacada destas escolas que os protestantes criaram para ensinar as pessoas a ler. E muitos outros. Os reformadores e a reforma hizo não só cambio em la vida espiritual de las naciones onde se estabeleció, pero também cambio social en la vida de las personas. Porque muitos se convertiam e sabemos que quando alguém se converte, a vida cambia. E assim as pessoas passaram a ter mais recursos e ter melhores condições de vida, crescer incluso economicamente, e tudo isso foi generando riquezas não somente para as pessoas, como também para os países aonde viviam. Então, a reforma, podemos dizer que em uma palavra produjo em los países grande avanço, grande desenvolvimento, desarrollo em los países, em todos os aspectos. Outro país também que vamos a estudar é a Suíça. A reforma em Suíça também é ponto muito importante. Ulrico Zwinglio, em el ano 1484 a 1531, era sacerdote, começou a predicar o evangelho em el ano 1516. Em el ano 1517 se opuso a la ideia de que uno obtiene el perdão de los pecados por meio de realizar peregrinações. Então, observem que Zwinglio, em Suíça, em verdade, começou a predicar antes de que Lutero publicara suas 95 teses. Ele já falava em contra de ideias que não correspondiam com o que a Bíblia ensina. Em el ano 1519, ocupou o púlpito importante, púlpito muito importante em la cidade de Zurique. Se casou e predicou contra o celibato de los sacerdotes, porque este era princípio, uma regra de la Igreja Católica, que os sacerdotes tinham que ser não podiam se casar. Convenceu ao Conselho de la Ciudad de suas ideias reformadas e lo apoiaram abolindo a missa e as imagens. Então, miren que em Suíça os mesmos governantes da cidade, o conselho que governava a cidade, concordou, apoiou as ideias de reforma de Zwinglio. E em Suíça, a missa e as imagens foram abolidas. Rompió com Roma definitivamente em el ano 1522. Em el ano 1529, Lutero rehusou unir-se a Zwinglio por suas diferenças com respeito à Santa Cena,
Pero más tarde, los seguidores de Zwinglio se fusionaron, con los calvinistas. Hubo uma guerra em Suíça entre os cantones católicos e os protestantes. Os cantones eram como se foram estados ou comunas, regiões. Los católicos atacaram a Zurique em el año 1531 e Zwinglio foi morto em la batalla. Sin embargo, los conflictos dejaron el cantón de Ginebra bastante independiente, permitiéndole seguir las ideas de Juan Calvino posteriormente. Algo también interesante de hablarmos y de conocermos y sabermos es que hubo diferencias entre los reformadores. Calvino, Lutero e Zwinglio não concordavam em todas as coisas. Pero algo muito importante que temos que destacar é que com relação à la salvação, quando se tratava de la salvação, quando o tema era a respeito de la salvação, não havia discordâncias, diferenças entre eles. Tanto Lutero quanto Calvino e Zwinglio pensavam de la mesma forma a respeito a la salvação. Por fé, por graça, o homem não pode fazer nada, é Deus quem determina a salvação do homem, etc, etc, etc. Quais eram as diferenças, basicamente, desses três reformadores que são conhecidos como os mais grandes ou mais importantes, os mais hablados? A diferença era com relação ao governo da igreja, como a igreja deveria ser governada, que tipo de governo deveria haver em la igreja, e com relação à la cena del Senhor. Havia diferença com relação a este tema. Uno defendia alguns aspectos da cena e outros defendiam outro aspecto da cena, pero muito distinto de la maneira como era hecho en la Iglesia Católica. Todos os três creiam e defendiam que o pão e o vinho deveria ser ministrado a todos os participantes, a todos os creyentes. Então, algo que é interessante sabermos é isto, que as diferenças que havia entre eles eram, podemos dizer, de coisas de menor importância. Não eram relacionados à salvação, porque com hecho a la salvação e as principais doutrinas bíblicas, eles concordavam. Incluso Lutero utilizou as institutas que Calvino escreveu acerca da doutrina cristiana. Então, a diferença era solamente respeito ao governo, respeito à cena e respeito a coisas de menor importância, certo? Na próxima classe vamos falar, então, conhecer um pouco mais acerca de Juan Calvino e a reforma que ele promoveu. Graças por sua atenção e hasta nossa próxima classe. Deus les bendiga.